Vamos dar início à nossa escola dominical sobre seitas e heresias. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos achegamos a Ti em oração, Pai, a suplicar o Teu favor e a Tua graça sobre nós, nos dando sabedoria e entendimento, Pai, nos livrando do erro, nos ajudando, Deus, a caminhar nesse mundo mal, Pai. Nos orienta, Deus, e nos instrui, Senhor, conforme a Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente vai estudar sobre Espiritismo, né? A gente conhece o Espiritismo geralmente como uma única religião, né? Aquela coisa lá da mesa branca, né? De se comunicar com os espíritos. E é exatamente desse que eu vou falar, tá? Que é chamado de espírito kardecista, né? Espiritismo kardecista, né? O kardecismo, que veio de Allan Kardec. Tá? Mas o espiritismo ele tem um monte de outras vertentes, né? De segmentos aí. Imagine quantas religiões que existem por aí em que a base é se comunicar com espíritos, né? Então você tem candomblé, umbanda, quimbanda, enfim, um monte de outra coisa. Tem uma lista aqui, tá? Inclusive eu botei lá no grupo, vocês viram, né? Que agora em Maceió abriu um centro da Umbanda Cristã. Então tem um monte de outra coisa. Mas eu vou falar especificamente do espiritismo kardecista, né? De Allan Kardec, que é uma coisa mais estruturada, mais organizada do que essas religiões africanas, orientais, tá? Então, basicamente o espiritismo é a religião que tem como base a crença na comunicação dos espíritos. O espiritismo basicamente é isso. É a crença de que a gente consegue se comunicar com o espírito das pessoas que já morreram. As raízes históricas do espiritismo são as mais antigas, desde as civilizações antigas, como Babilônia, Egito, bem como nas nações que habitavam as terras de Canaã, antes da chegada dos israelitas. A gente vai ver ali na lei de Moisés, né, especialmente em Deuteronômio e Levítico, Deuteronômio capítulo 18, vai ser bem explícito em proibir a tentativa de se comunicar com os espíritos. Não que isso seja possível, tá? O ponto não é esse. Não que isso seja possível, mas isso proíbe porque certamente essa prática, ela é, conforme a palavra de Deus, ela é diabólica. Se você conseguir se comunicar com o espírito, certamente isso não é o espírito de uma pessoa, né? Biblicamente isso é um demônio. Mas o que é o espiritismo moderno, não? Ou o kardecismo? O kardecismo ele surgiu em Hydesville, nos Estados Unidos, com duas irmãs. Ou melhor, o espiritismo moderno, né? O kardecismo vai surgir na Europa. Mas esse movimento moderno do espiritismo começou com essas duas irmãs chamadas Margaret e Kate Fox. Essas duas irmãs, ainda crianças, no dia 31 de março de 1848, algumas coisas aconteceram na casa delas, aconteciam, né, regularmente na casa delas. Elas ouviam ruídos de pancada, os móveis se mexiam. Tem um registro de que os pais delas chegaram no quarto dela, ou foi na sala, e a mesa estava flutuando e girando, né, no ar. Assim. Kate e Margaret, essas duas irmãs, ainda crianças, se comunicavam com os supostos espíritos. Aí essa notícia dessas duas irmãs, que viam coisa, que ouvia coisa, e falavam com o espírito, ela começou a se espalhar nos Estados Unidos, e começaram a fazer sessões, encontros, para poder se comunicar com os mortos, né? Mas esse movimento ele se tornou mais estruturado, ele se formalizou na Europa, com um homem chamado Allan Kardec, na França. O seu verdadeiro nome, na verdade, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Anos depois, se mudou para Yverdun, na Suíça, onde estudou com Pestalozzi. Kardec se formou em letras,
ciências e se doutorou em medicina. Isso é importante, tá? Para a gente compreender algumas coisas. Em 25 de março de 1856, numa sessão espírita, Kardec recebeu, através de uma médium é aquela pessoa que recebe o espírito, a informação que dali por diante, um espírito que se chamava, segundo Kardec, a Verdade, seria o seu guia espiritual. Tá? Em 18 de abril de 1857, Kardec publica um livro chamado O Livro dos Espíritos. Uma obra contendo mais de 1000 respostas a perguntas feitas aos espíritos. Tá? Esse livro é a base do espiritismo kardecista. Essa é a diferença do kardecismo para as outras vertentes do espiritismo. Eles possuem um material, como que uma confissão de fé. Né? Eles são bem estruturados, bem organizados. Eles estudam o que eles creem e tal. Pelo menos os líderes, né? Os adeptos, eu acredito que não tanto. Esse livro dos espíritos foram perguntas que eram feitas aos espíritos nas sessões espíritas. Ele perguntava coisa de quem é Deus? O que é Deus? Como ele é? O que é o mundo? O que é a vida? Coisa bem filosófica relacionada à ciência, à filosofia, à realidade, ao transcendente, né, ao sobrenatural. Eles perguntavam aos espíritos, os espíritos respondiam e ele registrava nesse livro. Então você vai ver esse livro ele é como um material de catecúmeno, né? Perguntas e respostas. Aí tem lá o que é Deus e tal. É bem estruturado. Além desse livro principal, ele escreveu ainda várias outras obras. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo e ainda obras póstumas. Kardec faleceu dia 31 de março de 1869 em Paris, aos 65 anos de idade, vítima de aneurisma cerebral. Num texto muito famoso, Kardec explica o método dele. Como é que ele fazia? Ele diz assim: apliquei essa nova ciência, ele chama o espiritismo de ciência, como tinha feito até então o método da experimentação. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Eu observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. O que é isso, né? Ele fazia como se fosse um experimento científico. Tá? Daí é importante a gente entender a relação que ele tinha com a medicina e com a ciência. Então, ele diz assim: a identificação explícita com o método de dedução científica foi uma tentativa de livrar o espiritismo da pecha de irracionalidade, num tempo em que a razão era um verdadeiro dogma. Então, imagine, isso é no século XIX, a ascensão do iluminismo, do racionalismo, né? Que foi um movimento ateu, onde Deus era negado, né? A relação com Deus era negada. Então o espiritismo, na tentativa de não ser confundido só como um movimento religioso sobrenatural, tentou fazer com que o espiritismo parecesse uma ciência e uma filosofia. Então, formalmente, os espíritas se veem como uma ciência, uma filosofia de vida, mais do que uma religião. Mas como tudo relacionado ao sobrenatural é uma religião, então o espiritismo é sim uma religião. Tá? É interessante que algumas pessoas que estudam sobre o espiritismo vão dizer assim: o espiritismo ele como se fosse uma síntese de vários pensamentos. Por exemplo, além dessa coisa da ciência, você vê, por exemplo, a ideia da reencarnação. Os espíritas creem que você tem uma vida, você morre, o seu espírito vai e toma uma outra vida numa próxima geração. E à medida que você vai se reencarnando e vai tomando várias vidas e épocas, você vai se aperfeiçoando e vai se tornando uma pessoa melhor. E você vai evoluindo como pessoa até se tornar algo perfeito como foi Jesus. Para eles, Jesus não é Deus. Para eles, Jesus é um espírito perfeito. Perfeito moralmente. Que ideia é essa de evolução? Da onde veio isso? Isso vem do evolucionismo, de Darwin. Então, ele pega essa coisa da ciência e misturou com religião. Pega essa ideia de reencarnação que vem do budismo,
que não é uma religião, que não crê no sobrenatural e transforma em religião e sobrenatural e tal. Esses espíritos que falam, por exemplo, lá no Kardec, eles vivem em que mundo? Aí eles creem em outros mundos, é uma coisa que eu vou colocar aqui. Isso é interessante. Tá? De uma maneira diferente, mas também como adventistas, mormons, os espíritas creem em outros mundos. Aí esses espíritos eles se reencarnam. Aí eles se reencarnam. Aí como é o tempo deles? Eles vão se reencarnando, vão se aperfeiçoando, tá? Até que quando eles se tornam perfeitos, eles são absorvidos por Deus, né? Que eles se tornam Deus, eles se misturam com Deus, são absorvidos por aquilo que eles chamam de absoluto, né? E aí você vai se aperfeiçoando até se misturar com Deus, né? Alguma coisa assim. Às vezes é difícil entender quem Deus é, ou o que Ele é, porque uma hora eles tratam Deus como algo pessoal e outra hora não. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? É tipo assim, aí esses espíritos vivem em outro mundo, mas quem escolhe quando eles vão se reencarnar? Quando eles falam, por exemplo, com eles, Uhum. que eles falam, Por que eles não estão encarnados, né? Estão aí vagando por aí. O que eu entendo, pelo menos, eu não vi nada escrito exatamente respondendo essa tua pergunta, Davi, mas o que eu vi é que eles escolhem o momento da reencarnação. Porque tem espíritos que, por exemplo, Allan Kardec, o nome dele não é Allan Kardec, mas ele mudou o nome dele porque o espírito falou com ele e ele não recebia o espírito, tá? Allan Kardec não era médium, o espírito falava através de outra pessoa. Falou com ele que ele deveria, que o espírito que apareceu para ele se chamava Allan Kardec, que foi um imperador de séculos atrás, que agora ele tinha se reencarnado nesse homem chamado Hipólite e tal. Ah, veja só, eu formulei a frase errada. Um espírito, não o espírito Allan Kardec, outro espírito, disse que ele era Allan Kardec, a reencarnação de Allan Kardec. Por isso ele mudou o nome para Allan Kardec. E ele disse assim, você é o imperador antigo de séculos atrás. Eu esqueci de onde era, não sei se era de Roma, eu não lembro de onde era. Mas, veja só, uma reencarnação de séculos depois, né? Ele era a reencarnação de muitos séculos depois. Então veja, irmãos. Pode perguntar. O ser humano, quando reencarna, no caso, A reencarnação significa desencarnar quando você morre. Você desencarna, o seu espírito sai do seu corpo. No conceito deles, né? Quando reencarna, ele toma um outro corpo. Agora, quando criança nasce, não é Não, nasce. nasce. Você nasce como com aquele espírito. Ele não rouba, ele não tira a alma do seu corpo e toma lugar não, tá? Quando ele toma o corpo de alguém para falar, isso se chama mediunidade. Que é quando você... O senhor já viu? Ixi. Quando você está ali, você é você mesmo, só que o espírito usa o seu corpo para poder falar, depois ele sai. Isso é mediunidade. Tá? Na verdade, eles acreditam que toda criança que nasce, já nasce como um espírito que já viveu um pouco de outra pessoa. Exatamente. E com essa ideia também de reencarnação, eles acreditam nisso, que você reencarna várias vezes. Para que você tenha o seu espírito Isso. evoluído e para que você pague aqui os seus pecados. Pague, que é a lei do karma. É a Esse espírito vai para uma criança. Esse espírito, ele se esqueceu onde ele estava antes. Ele se esquece. Ele lembra, ele pode ter uns insights, né? Lembrar uma coisa ou outra. A gente vê no filme, né? Tal. Rapaz, eu acho que eu conheço aquela pessoa. Eita, não. Mas no passado era um casal. Agora são só vizinhos distantes. Enfim, irmãos, é mais ou menos isso, tá? A gente vai entender melhor essa coisa da encarnação, do karma e tal. Pode falar, Gabriel. Sobre a reencarnação, ele diz que para conhecer uma criança reencarnada é muito pequena, porque a criança só perceber meio que algo que ela se lembra antes de ela nascer. Não, ela nunca vai saber. Você nunca vai saber que você é uma reencarnação do fulano e tal. Só se o espírito aparecer para você e dizer. Como eu falei, eu estava muito vídeo. Aí eu vi um vídeo que era o pai de uma mulher
de mais ou menos 2 anos, perguntou o nome dela direto e perguntou se o gato dela que tinha morrido há vários anos. Ela sabia quem ela era, é? É meio que ele disse tipo assim, ele... Bom, mas veja só, é uma história, né? Mas basicamente é isso. Eles esquecem. Por exemplo, João Batista. Jesus Cristo disse que esse é o Elias que havia de vir, né? Segundo a profecia de Malaquias. Aí os espíritas dizem que João Batista é a reencarnação de Elias. Só que quando perguntam a João Batista, você é Elias? Você é o profeta? Ele diz, não. Aí os espíritas dizem, é porque ele esqueceu. É isso mesmo, ele diz, ele esqueceu, ele não consegue se lembrar. Tá? Então, peraí, Jesus Cristo era um espírito que assim reencarnou várias vezes na história. Até se aperfeiçoar. Até se aperfeiçoar Isso. na pessoa de Jesus. Ele já apareceu outras vezes na história. Exatamente. Sim, Eu acho que eles usam os tipos, né, do Antigo Testamento para dizer ele era Davi, ele era Noé, ele era Moisés. Enfim, eu não sei. Mas vejam só, irmãos, vamos lá. Aí tem aqui uma lista das várias correntes do Espiritismo, além do kardecismo, tem o ecletismo, esoterismo, teofisismo, teosofismo, perdão. O Espiritismo de terreiro, né, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, quiromancia, cartomancia, hidromancia, astrologia, grafologia, numerologia, tudo relacionado à comunicação com os espíritos. Mas a gente está falando especificamente do kardecismo. É interessante que o kardecismo, por ele ser uma coisa mais organizada, mais estruturada, o kardecismo é uma religião de elite. Tá? O kardecismo, você vê geralmente quem é espírita são pessoas ricas ou classe média alta. Você não vê, geralmente o espiritismo na classe pobre é Umbanda e Candomblé. A religião africana que não tem nenhuma confissão e tal. Então você vê lá, eu fico impressionado que eu vou lá em Maceió, tem um bairro, que é um bairro bem humilde, né? Lá perto da Lagoa Mundaú. E é um bairro bem humilde, bem pobrezinho mesmo, mas acho que é todo sábado, toda sexta-feira, não tenho certeza, tem um monte de carrão. Só carrão. E aí eu perguntei, o que é isso aí, bicho? Eu passando de Uber lá, o que é isso aí? Porque tem uma sessão espírita que acontece aí. Então, um bairro bem pobre, só que o dia determinado lá, só carrão, né? Você pode ver, onde tem centro espírita vai ter carrão na frente. Então, é um movimento mais relacionado ao pessoal de elite, né? Oi, pode falar, Gabriel. E por que não tem? Aqui na Folha tem a justiça da Alcaldete, só que não tem carro na frente. Aqui em Marechal, kardecista. kardecista. Não, aquele que ela pede polícia. Irmão, vamos lá. Vejam só, então, como é que os espíritas veem o mundo, né? O cristianismo e tal. Qual é a relação deles com o cristianismo? Vejam só, a Bíblia. O que é a Bíblia para o espiritismo? Diferente das outras seitas que a gente estudou, eles são bem a parte da escritura, tá? A revista base deles aqui no Brasil, Reformador, o fascículo de janeiro de 1953, página 23, diz assim, e a página 255 da Revista Internacional do Espiritismo, ele diz assim: nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo, como as demais seitas cristãs. Não assenta os seus princípios nas Escrituras, não rodopia junto à Bíblia. A nossa base é o ensino dos Espíritos. Daí o nome Espiritismo. A outra revista diz: a Bíblia não pode ser a razão de peso contra o ensino dos Espíritos. Por quê? Porque a Bíblia condena explicitamente. Não é diferente das outras seitas que a gente estudou, que condena também, só que aqui é mais clara assim. A Bíblia fala, comunicar com os mortos é coisa do Satanás, né? Fala bem claramente. Né? Em outro lugar, Outlines of Spiritualism, página 13, diz assim: asseverar que a Bíblia é um livro santo e divino, que Deus inspirou seus escritores para tornar conhecida a sua vontade divina, é um grosseiro ultraje e uma pregada ao público. Então vejam, qualquer espírita que você for conversar,
eles vão dizer, esse livro foi escrito por homens, esse livro está errado nisso aí, né? Eu já evangelizei alguns espíritas. Se você falar que Cristo morreu pelo nosso pecado, eles vão dizer que isso é um absurdo, que a gente não é salvo porque alguém derramou o sangue por nós. Se você falar de inferno, eles vão dizer que isso era uma coisa cultural e tal. Pode falar, Davi. Então, Jesus para eles. Da onde vem a história de Jesus? Eles falam que é uma coisa de opinião, de cultura, que foi um engano, que eles exaltam Jesus Cristo na questão moral, como faz um budista, como faz um Gandhi, como faz um ateu. Tá? Eles pegam uma parte que agrada a eles sobre Jesus, Exatamente. aí dizem que é verdadeira, mas Exatamente. a deles é mentira. Porque aquilo que é fato histórico, eles não negam. Aquilo que é doutrinário, eles negam. Tá? Oi. No espírita, ou macumbeiro ou macumbeira, é a mesma coisa, né? Invoca o demônio. Sim, isso, exatamente. É um ramo do espiritismo. Né? Isso. O macumbeiro, a umbanda, o candomblé é uma espécie de espiritismo, porque se comunica com o espírito. O espiritismo kardecista, ele é outro ramo que é mais organizado, que tem livro e tem tal. Minha colega lá de cima, ela tem livro. Isso. Ela nunca vou conhecer ela quando meu marido morreu, por 5 meses eu conheci ela, quando meu marido falecido, quando ela morreu de acidente. Aham. Aí ela estava nesse franciscano. Aí uma vez eu fui pra casa dela, ela disse pra mim que foi uma sessão dessa e que tinha conversado com o marido dela. Aí eu curiosa, né? Porque assim, eu cresci com minha avó era evangélica, minha mãe não, né? Minha mãe todo mundo, hoje ela é. Aí assim, eu tinha um pouco assim, entendimento, né? As coisas de Deus assim, que criança, né? Ouve, né? Falar de Deus, eu fica guardado na nossa memória. Aham. Aí ela disse pra mim que conversava com ele. Aí eu perguntei o que era que eu conversava com ele. Aí ela disse, não, eu dizia pra mim que estava muito bem, eu dizia pra ele que estava muito triste, que ele dizia que ia esperar ela pro novo mês subir, e ela estava dizendo isso. Aí ela perguntou pra mim se eu queria fazer uma sessão dessa. Aham. No tempo eu estava no sítio não, mas eu via sozinha com o menino, né? Aí eu disse a ela que não queria, porque, assim, eu de certa forma não acreditava, né? Porque, acho que de uma certa forma no meu coração eu sabia que era errado. Aí ela fez isso na casa dela, ela perguntou se a gente queria acreditar na nossa igreja, acreditar na reencarnação. Aí eu disse que não, porque a gente só tem direito de morrer só uma vez e esperar o Senhor no dia do julgamento final, né? No dia do juízo. Aí também daí a gente ficou mais no assunto, ela disse que duas vezes que vai vir aqui no cenário. Foi? Porque ela acredita em Falou pra ela que ia ter essa aula, não? Não, Você falou pra eu ela? nunca fui lá só um dia pra pegar a sandália. Aí assim, Só quer saber da ela sandália. é muito pegada, assim, ela é muito presa, assim, o marido dela faleceu. Aí, cara, pela graça de Deus, ela agora se ligou, que uma bacia crente, não veio meio torta, mas é evangélico ele, sabe? Ela, muitos anos, ela passou assim, e até hoje ela acredita nisso, ela tem livro, ela acredita, ela sofre por causa do marido dela, porque ela anda nessas sessões, diz que conversa realmente com ele, ela diz que acredita. Exatamente. Isso é a força do espiritismo, né? Ele é especifica, mais a força dele, do crescimento dele, é mais por oferecer essa questão de consolo, né, emocional. Quando você perde um ente querido e você quer falar com ele, aí eles vão lá e falam e tal. A força deles é mais isso. Eles não têm nenhuma força doutrinária, eles são muito fracos doutrinariamente, porque eles negam a Bíblia explicitamente. Isso. Isso, exatamente. Aí veja, irmãos, essa comunicação com os espíritos que a gente vê no espiritismo pode ter uma explicação, tá? Pode ser, eu creio, pode ser mentira, que ela está se aproveitando, está fingindo, né? Acho que acontece muito. Pode ser ilusão, pode ser delírio da cabeça, ou pode ser um demônio, tá? Se houver alguma coisa sobrenatural ali, é um demônio, porque a Bíblia não abre essa questão depois de você morrer, você conseguir se comunicar com o mundo dos vivos, tá? Só para essa questão da Bíblia, Deuteronômio capítulo 4, verso 12, não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Apocalipse 22, 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, a Bíblia ela é um cânon fechado, a gente não pode nem acrescentar e nem tirar nada dela, tá? Então, os espíritas precisam acabar com a Bíblia para poder fundamentar a religião deles.
principais doutrinas. Eu acho também, seu Luiz. Eu acho. Quando não é demônio, é coisa da cabeça, né? Mas o senhor está doido para falar a experiência que o senhor teve, né? Exatamente. Exatamente. Com certeza. O senhor teve contato com essas coisas, não? O senhor chegou a frequentar e tal? Eu fui uma vez com minha mãe quando eu era bichotinho. Meu pai tinha morrido, acho que há um ano, meu mesmo. Aí minha mãe conheceu uma mulher que fez assim, e foi com uma casinha lá. Eu já lembro que fizeram uma roda assim de bola, que estava um pouco, minha mãe veio para ela. Ixi. Aí naquele dia, aí ela ficou. Tocaram fogo da mãe do senhor, não? Não, eu fiquei fora dela na mão. Ah, sim. Aí parece que ela, naquele dia, ela começou a se mexer, aí chegou, eu li o telefone dela, eu fiquei com 51, cara. E o rapaz, esse telefone pediu que a alma do meu pai estava sendo perturbada. Só que ele só se aquietava se o irmão Jonas mandasse rezar uma missa para ele. Aí isso foi feito. Católico, né? Então veja, irmãos. É muita experiência, né? A gente fica impressionado com essas coisas, mas não se impressionem não com isso não, tá? Rapaz, eu vou falar assim, gordinho. Eu nunca tive uma experiência assim, como vai já falando aí. Mas eu tenho um discreto absoluto sobre isso aí. E se tiver alguma coisa, é Satanás mesmo. Isso. E eu discreto também, absoluto. Nenhuma coisa que, tem um medo ou não. Exatamente. Eu falo com o que o Paulo me disse, todos os ídolos são o quê? São nada. São nada. Só Deus. São nada. Não vai fazer medo não. De jeito nenhum. Obrigado por confirmar, meu irmão, o que eu falei. Vejam só, então a principal doutrina deles, reencarnação. O lema de Allan Kardec, né? Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Né? Isso está lá escrito no túmulo dele, no epitáfio, né? É a lei dele. Nascer, morrer, renascer, que é a reencarnação, progredir sempre. Esse é o ponto fundamental do kardecismo. O Livro dos Espíritos, capítulo 4, página 196, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. Então sempre reencarnar, 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 reencarnar. Até melhorar. Qual o objetivo da encarnação? É a expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, segundo eles, né? Então é você melhorar, por isso que eles dizem, é por isso que se encarna. Expiar significa redimir. Sim, mas de quê? Do pecado. Redenção do pecado, do erro, da imoralidade. Expiar significa literalmente esconder, né? Acobertar, esconder o nosso pecado através da reencarnação. Então, esse absoluto que eles creem, eles deixam uma norma moral? Eles deixam o quê? Uma norma moral, como eles sabem o que é certo e errado? Bíblia. Para eles, alguma coisa da Bíblia é revelação de Deus, outras não. É o que você falou. Eles aproveitam uma coisa e outras eles não se apegam, né? O alvo de cada existência é que o espírito procure expiar as faltas cometidas anteriormente. Né? Kardec diz, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não foi uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Então você era um homem muito rico no passado, um grande imperador que fez muita maldade, você vai reencarnar depois como um mendigo, para sofrer sem dinheiro, esse tipo de coisa, né? Aí você vai pagar pelo efeito da sua má obra, né? É a lei do karma. Né? Você recebe aquilo que você merece. Você é punido, você se arrepende, na próxima você dá uma melhorada. Exatamente. É por aí, por aí. Isso nunca vai acabar, porque quando eu for mendigo fazer besteira também, eu ficava quando não era criança, eu acho bem engraçado. Eu acho engraçado, sabe? Eu acho bem engraçado, porque quando meu marido morreu, eu fico pensando, né? E eu ficava pensando assim, que meu marido morreu, daí como eu era uma pessoa pegadora, eu vivia fazendo coisa errada, aí bebendo, morreu um monte de família fazendo coisa errada. Aí eu ficava pensando que ele estava no purgatório, eu acendia
Aí Isso, aquelas isso. rosas na santinha. Oração tá? pelos mortos. Aí ele ficava lá fazendo reza, aí passava a noite todinha, a minha chicata de madrugada que eu adormecia. Uhum. Aí me acordava ouvindo vozes, eu estava ficando doida já ouvindo vozes. E meu marido me chamando. Eu ouvia coisas, ele estava ficando doida já. Meu marido E minha irmã, eu vou dizer. Ele devia ser ficando louca, ele disse pra mim. Isso, e o pessoal fala o quê, né? Que na sessão o marido apareceu, tomou o corpo da mulher ali, ele, até a voz parecia muito, era a voz do meu marido, o pessoal fica... Eu deitava, eu abri os olhos assustada, ouvi meu marido me chamar, mas você estava na minha frente. Era sempre assim, mas graças a Deus eu fiz misericórdia do menino. A gente vai ver uma sessão dessa na Bíblia. Quanto mais caludada, não acaba. Eu acho que é quando Saul vai para De Samuel, isso, exatamente. Aí vamos lá, irmãos, vejam só. Enfim, é isso que vocês estão vendo aí, é muita inconsistência. Como eles negam a Bíblia, é difícil debater com eles segundo a Bíblia, porque eles dizem a Bíblia não é nada, né? A Bíblia não define nada para mim. Então você tem que pegar as inconsistências dele, não faz sentido as coisas que eles falam. Não tem nenhum sentido, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que João Batista é a reencarnação de Elias? Se, vamos dizer, Elias foi arrebatado para o céu. Ele aparece, depois que João Batista morre, Jesus se encontra com ele numa visão, mas aparece como Elias e não como João Batista, né? Então, como é que... Eles vão dizer que é mentira. É difícil, né? Enfim. O cara tem que mostrar que eles são inconsistentes. São inconsistentes em tudo e depois mostrar que somente a Bíblia é realmente infalível e consistente. Isso. Então vejam aí, irmãos. Essa ideia de que você vai receber segundo o que você tem, tal. Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, diz assim: Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles, e vi mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Então, você está morto, e você nunca vai voltar à vida. Você vai esperar a sua morte até o dia do julgamento. No dia do julgamento, Deus vai chamar os mortos para serem julgados e definitivamente serem lançados no lago de fogo e enxofre, ou irem para a destra de Deus, para a presença de Deus definitivamente. Né? Então, essa é a visão bíblica a respeito do julgamento e da relação dos mortos com a vida. Né? Sobre João, a reencarnação de Elias, Malaquias capítulo 4, verso 5, só para vocês entenderem o pensamento deles. Malaquias 4, 5 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Malaquias profetiza que Elias vai voltar e profetizar, pregar, né? Mateus capítulo 11, verso 14, fala a respeito do cumprimento dessa profecia. Se quereis dar crédito, é este Elias o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, se referindo a João Batista. Então Jesus fala que João Batista era o Elias que havia de vir. Lucas 1,17 diz assim, irmãos: Irá diante dele do espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, qual era a função de João Batista? Ele ia no espírito de Elias, ou seja, como profeta. Tá? Ele ia como profeta, o último profeta da antiga aliança. O espírito de Elias significa isso, a virtude de Elias significa isso. Tá? Segundo Reis, capítulo 2, verso 11, diz que Elias subiu para o céu, não morreu. Mateus 17, 1 a 3 diz que Elias aparece lá na visão. João 1, 21, perguntam a João: És tu Elias? E ele diz: Não sou. Então o que significa João Batista ser Elias? Ele vem como profeta preparando o caminho, porque Elias ele representa
a profecia do Antigo Testamento. Mateus 17 mostra Jesus vendo ali numa visão Elias e Moisés. Por que Elias e Moisés? A lei e os profetas. A lei e os profetas. Moisés e Elias. Tá? Então João Batista vem representando a profecia do Antigo Testamento. Findar das profecias do Antigo Testamento e o apontamento para a preparação do caminho para o Messias. João Batista não é a reencarnação de Elias. Tá? O que é a mediunidade, que é a base do Espiritismo? Eles dizem, a mediunidade é a comunicação com os mortos. Maria de Laura, o que é Espiritismo, página 39, diz: todo homem é um médium, está cercado no seu dia a dia por uma população invisível, tá cheio de espírito aqui, sem que ele saiba ou queira com ele se relacionar. Sem que ele saiba ou queira com ele se relacionar. Então todo mundo tem aptidão para ser um médium, tá? É isso que ele diz. Nós entendemos que se o espírito encarna em você não, né? Qualquer pessoa aí, se ela é médium, ela está endemoniada. Vocês vão ver isso, por exemplo, em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versos 16 a 18. Diz assim: uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Tá? Então, o espírito aqui é tratado como um demônio. Ela é exorcizada por Paulo. Tá? Então ela tinha um espírito de adivinhação. Os médios falam, né? Pega o espírito e começa a falar coisas que vão acontecer, né? Fala da realidade da vida daquela pessoa, coisas que devem acontecer. Isso é um demônio, espírito de demônio. Tá? Outros textos para deixar bem claro, irmãos. Deuteronômio 18:9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem consulte os mortos. Porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por que Deus proíbe e ele abomina isso? Não é, eu vou ressaltar, não é porque isso é possível. Porque isso é mentira, isso é obra do diabo, tá? 2 Samuel 12:22, e disse ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. O filho de Davi, recém-nascido, estava doente, muito doente, e ia morrer. Davi orou e jejuou pelo seu filho para que ele não morresse. Depois que morreu, ele disse assim: agora que está morta, verso 23, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi diz: eu não posso orar mais pelo meu filho que morreu, porque ele já morreu, eu não posso fazer nada. Ela não volta mais para mim, mas um dia eu vou morrer também e vou me encontrar com ela. Agora não. Tá? Isaías 8:19 e 20, o profeta diz: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então ele está dizendo, não se pode consultar os mortos a favor dos vivos, tá? A lei e ao testemunho. A palavra de Deus é que a gente deve ouvir. A palavra de Deus é a profecia, que é a palavra final. Não se deve consultar os mortos porque é impossível, porque se o espírito aparecer, não é o espírito do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu marido. É um diabo, é um demônio. O senhor vai tocar o 1 Samuel? Eles usam muito, né? 1 Samuel, capítulo 28. Eles usam muito? 1 Samuel, capítulo 28. Que Saul vai Sim, consultar? isso, eu vou falar agora isso. Exatamente.
Vamos ler, vamos abrir esse texto para a gente dar uma olhada. 1 Samuel capítulo 8, né, se não me engano? 28. Primeiro Samuel fica lá na metade do Antigo Testamento. Vê aí. Passado Deuteronômio, Josué. Capítulo 28, versículo 11. Eu não vou ler o capítulo todo não, seria melhor para entender, mas o verso 11 diz assim: então disse a mulher, quem te darei... O verso 8 diz assim: Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas, se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher, era médium, e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia é consulta aos mortos, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo o ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra, se prostrou. Aí Saul começa a falar ali com a mulher e Samuel, né? Então o que aconteceu aqui? Saul, Deus tinha proibido Samuel, Deus disciplinou, castigou Saul, disse que não ia ter mais revelação, não vou falar mais com você. E aí Saul buscava a Deus, mas Deus não respondia a Saul. Então Saul foi buscar uma necromante, uma espírita. Ele foi lá, se escondeu, botou uma capa escondido, chegou lá na casa dela com 2 soldados. E a mulher, sem saber quem ele era, perguntou o que ele queria. E ele disse que queria que ela fizesse subir alguém, né? Ou seja, que um morto viesse falar com ele. E aí ela fala, né? Como é que você me pede uma coisa dessa se você sabe que o rei Saul, ela não sabia que ele era Saul, o rei Saul proibiu essas coisas, se eu fizer eu vou morrer. E ele diz: não, mas vamos rapidinho aqui, faz aí subir Samuel, o profeta Samuel. Quando ele falou isso, ela percebeu quem ele era, que ele era Saul. E aí ela diz que vê alguém, ela não diz quem, e aí Saul entende que era Samuel. Vê só que coisa superficial, né? Primeiro aqui que ela que vê, né? É ela que vê. Saul dá a entender, Isso. ele não vê, ele Exatamente. pela descrição dela que era Samuel. Exatamente. Primeiro que a necromancia é proibida em Israel. Ela sabia disso. É uma coisa diabólica. Levítico 20, verso 27, Deuteronômio 18, Atos 16. Segundo que quando Saul consultou o Senhor, ele não respondeu e nunca responderia devido à situação em que se encontrava. Samuel não poderia falar com Saul, né? Porém, 1 Samuel 15, 26 diz: porém Samuel disse a Saul: não vos tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. 1 Samuel 16, 14 diz assim: tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, um espírito maligno, permitido por Deus, o atormentava. Em terceiro lugar, os versos 11 e 14 de 1 Samuel 28, o texto que a gente leu, diz que a manifestação ela era muito subjetiva. Saul chegou para a médium e disse para ela que queria falar com Samuel. Então ele disse quem ele queria. Quando a médium se incorporou, né, ela já sabia com quem Saul queria se comunicar. Então foi a médium e não Saul que disse que era Samuel que estava ali. Ela começou a descrever alguém que parecia Samuel, obviamente. Mas a pergunta é: essa manifestação seria de Deus? Certamente não.
A 1 Crônicas 10:13 diz: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, qual não havia guardado, também porque buscou o adivinhador para consultar. Ele morreu porque ele buscou o adivinhador, né? Então essa obra aí foi do diabo, tá? Não, exatamente isso que a gente tá vendo aqui. Não pode ter sido Samuel, por quê? Primeiro porque Saul falou quem ele queria ver. Ela deu a entender que era alguém, ela descreveu alguém. E aí Saul, provavelmente no seu desespero, provavelmente porque parecia, ele disse, é Samuel. Tá? A mulher deu a descrição e Saul entendeu que era Samuel. Ninguém sabe quem era. Tá? Se a mulher não estava mentindo, se era o espírito mesmo, não era Samuel. Porque a gente vê aqui em 1 Crônicas que Saul pecou por isso. Tá? Que isso era, em Atos 16 a gente vê que isso era obra do demônio. Além disso, Saul ele estava atormentado com um espírito maligno. Ainda tem que Deus rejeitou falar com Saul. Seja por profeta, né? Mas se Isso. você fala, seja por mim, aí Deus Isso. ia falar, tem um meio que é pecaminoso, porque ele planta condena na sua lei. Exatamente. Já tem uma contradição, né? Além disso, Samuel, se fosse possível ele voltar aos mortos, ele não poderia falar porque Deus tinha proibido que o profeta falasse com Saul. Irmãos, vou rapidinho aqui para a gente não se alongar tanto, tá? Quem é Deus? Quem é Deus para os espíritas? É meio confuso, tá? Esse é o ponto que um espírita, um dos fundadores, junto com Kardec, né? Leon Diniz, no livro conhecido dos espíritas Cristianismo e Espiritismo, página 75, ele diz assim: a noção da trindade, colhida numa lenda hindu, que era a expressão de um símbolo, veio obscurecer e desnaturar essa alta ideia de Deus. Essa concepção trinitária, tão incompreensível, oferecia, entretanto, grande vantagem às pretensões da Igreja, permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus. Então eles negam a trindade, em primeiro lugar. Na página 246 dessa mesma obra, diz assim: Deus é a grande alma universal, de que toda alma humana é uma centelha, uma irradiação. Cada um de nós possui, em estado latente, forças emanadas do divino foco. Leon Diniz chamava Deus de divino foco. Então ele diz: todos nós temos uma força emanada do divino foco. Ele dizia que todos nós nos tornaremos deuses. Tá? E ele diz que Deus é mais ou menos como uma força. É difícil entender o que é Deus para eles. Depois da morte, numa obra chamada Depois da Morte, 6ª edição, página 114, eles dizem assim: Deus é infinito e não pode ser individualizado, isto é, separado do mundo, nem subsistir à parte. Para eles, Deus e o mundo e o universo é como se fosse uma coisa só. Eles são meio panteístas. Meio panteísta. Página 124 diz: o ser supremo não existe fora do mundo, porque o mundo é a sua parte integrante e essencial. Eles tratam como a única coisa, né? Vários outros textos aqui que eu coloquei, não vai entrar não, tá? É meio confuso como é que uma hora Kardec diz que Deus é pessoal, é uma pessoa, e outra hora eles confundem Deus com o universo, né? Misturam Deus e o universo. Uma pergunta. Esse espírito perfeito, ele disse na família era Jesus, mas teve outro conseguiu ser também? Eles dizem aqui no Brasil que Chico Xavier também chegou à perfeição. Chico Xavier é o grande representante do espiritismo aqui no Brasil, né? Ele era uma alma perfeita. Aí quando chega a ser espírito perfeito, é unido ao absoluto. Quando ele morre, ele é unido a Deus. É unido ao absoluto que eles falam. Aí veja, irmãos, veja só, é um assunto bom, né? Para não dizer ruim, que a gente quer perguntar e quer falar, mas é melhor eu terminar para não ficar muito tarde. Fala, Gabriel. Pode falar. Em 59 ele falou uma coisa que esse ano todo mundo ficou uau. Esperando, né? Ele tinha uma profecia do Espírito. Pois é. No outro dia foi um dia qualquer, normal. É. Vai onde ele estava. Um sábado normal, todo mundo faz o que quer.
Ele se comunicava tanto com os espíritos, Chico Xavier, que ele escreveu mais de 400 obras, só baseado nas revelações espíritas dele, né? Imagine, escrevia bem, e aí o pessoal doidou, né? O cara era bom, né? Como Ellen White também, né? Vejam só, irmãos, Jesus, Espiritismo, numa obra chamada Espiritismo Cristão, foi uma tese de mestrado de João Batista Rustem, em 1865, ele diz assim, o título da tese era O Espiritismo Cristão ou a Revelação da Revelação. Sua tese central era: o corpo de Jesus não era real, de carne e osso, mas era aparente e meramente fluido. Isso não pegou, mas aqui no Brasil se disseminou essa ideia de que Jesus era só um espírito, né? Só tinha aparência de carne. É meio confuso, né? Jesus, Dr. Wyss, citado por Hanson em Demology of Spiritualism, página 147, ele diz assim, o espírita diz assim: Jesus não era um ser divino, foi um médium, reformador judeu, nada mais que isto. Agora é um espírito elevado à sexta esfera. Ele não poderia ser Deus ou divino, exceto no sentido em que todos nós somos. E aí, todos aqueles textos que a gente já viu com os testemunhos de Jeová e com os mormons, de que Jesus, conforme a palavra de Deus diz, é sim Deus, tá? A segunda pessoa da Trindade, tá? João capítulo 1, verso 1 a 3, o verbo era Deus. Capítulo 8, verso 58, ele diz: eu sou. A Hebreus 1:3, a expressão exata do ser de Deus. Colossenses 1:15, a imagem do Deus invisível e tal e tal. Tá? Então Jesus é Deus. Para eles, o que é a redenção? Como é que você é salvo? Em Cristianismo e Espiritismo, do Leon Diniz, ele diz assim: não, a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. É o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. Então, o que esses espíritos ensinam sobre Cristo? Que ele não é Deus e que o sacrifício dele não pode salvar você. Esse espírito é o quê? Ele é o diabo, né? E aí outros textos aqui, tá? Vários outros. A Bíblia, em Efésios 1:7, diz: Jesus é em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Atos 20:28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Colossenses 1:14, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aí vai. Essa é a doutrina fundamental do cristianismo. Deus deu o seu sangue, o sangue do seu Filho, para nos resgatar do pecado. Quem é o Espírito Santo? É interessante que, para eles, a revelação de Deus aconteceu assim. Primeira, segunda e terceira revelação. A primeira revelação foi Moisés. A segunda foi Jesus. E a terceira, profetizada por Jesus sobre o Consolador, que para nós é o Espírito Santo, para eles é o Espiritismo de Allan Kardec. Tá? Para eles a terceira revelação é a revelação do Espiritismo kardecista. Não é o Espírito Santo, eles negam o Espírito Santo. Vocês vão encontrar em alguns centros espíritas assim na parede: o Pai, o Filho e a caridade. Não sei se vocês já viram. O Pai, o Filho e a caridade. Eles negam o Espírito Santo e colocam no lugar as boas obras, tá? E aí o Espírito Santo fazem várias ações sociais, são conhecidos por isso, que de madrugada eles saem com um carro cheio de quentinha, não sei se aqui em Marechal tem, e sai distribuindo para os mendigos. Acho que é por isso que não tem espírita, né? Acho que eles devem estar com raiva do pastor Iago Martins, né? Que ele escreveu um livro contra esse tipo de caridade. Enfim, o Espírito Santo para eles é nada. Salvação pelas obras, aqui é mais explícito do que as outras seitas, né?
Eles dizem, a salvação é pelas obras mesmo, você que tem que se resgatar, você tem que ajudar as pessoas para poder se tornar um espírito melhor. Aqui não precisa nem ler, né? A refutação no Novo Testamento, na Escritura, é clara. Tá? Romanos capítulo 3, Efésios 2, vou ler só esse texto. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá? Então essa ideia de que você é salvo fazendo o que você faz, as coisas boas e tal, isso é antibíblico. Isso destrói o conceito de graça do cristianismo. Eles creem no karma, a lei de causa e efeito. Você faz e recebe o que você merece e tal. Tudo isso é o karma, né? Eles chamam de karma. Eles creem em outros planetas. O Livro dos Espíritos, capítulo 4, página 188, diz assim: de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os Espíritos, a Terra é um daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior. Marte seria ainda inferior. E Júpiter, muito superior, em todos os sentidos. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnadas em Júpiter. Irmãos, para concluir, Espiritismo e cristianismo são completamente opostos, tá? Eles negam explicitamente aqui, sem sutileza nenhuma. Eles dizem cristianismo é uma mentira, tá? Até no começo, quando falava sobre a Bíblia, na revista dos países falava que o espiritismo não é um cristianismo. Isso, exatamente, eles falam explicitamente. Agora vejam só, eles nunca vão afrontar o cristianismo, porque eles dizem que todas as religiões são boas e verdadeiras, tá? Todas as religiões. Por quê? Tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma, a gente vai corrigir na próxima vida. Então, tudo vale. Deus é o mesmo, né? É. Mas pra gente que conhece o verdadeiro evangelho, não é. Isso. Deus é aquele que prega só a escritura, né? Isso. Então você vê aquele princípio da seita, de que ela é exclusivista, só eles vão ser salvos, o espírita vai para o outro extremo, né? Diz, todo mundo está salvo. Por aí. É a maioria das igrejas que pensa assim. A mesma coisa que o Por aí. Oi? É a mesma coisa que o satanismo prega. O satanismo tudo vale. Eles falam com o demônio, né? Então. Irmãos, algum comentário? Não falem, por favor, que vocês viram nada por aí. Porque dá muita história isso, né? Algum comentário? Rapaz, o que eu estou dizendo é o seguinte, afirmando, isso aí tudo é mentira, e caso possa ser, que eu acho que é bem raro, é uma tentativa humanista. Agora, Sem dúvida. Bem raro, nem sempre há, a coisa das vezes deve ser só... Ganhar dinheiro, ganhar status. É isso, irmãos. Mais uma seita aí que a gente estudou, tá? Essa mais claramente nega a palavra de Deus, que nós queremos ser suficiente, eficaz, e isso acentua a nossa responsabilidade de se apegar mais à palavra de Deus, tá? Porque, vejam só, sempre é baseado em outro tipo de revelação, tá? Se não for um anjo, vai ser um espírito. Qual a diferença? Os dois é uma manifestação demoníaca ou é ilusão, tá? Ou é mentira. A palavra de Deus é que é perfeita e nada mais. Bom? Amém. Deus nos ajude a crer nisso para não estar criando falsas doutrinas, né? Vamos orar? 11h30. Ó Deus Todo-Poderoso, te engrandecemos, Pai, te agradecemos e louvamos, porque a Tua palavra é perfeita. Tua vontade é boa, perfeita, é agradável para nós. Nos ajuda, Deus, e nos livra das ilusões, das mentiras e artimanhas e vãs filosofias desse mundo, Pai. E ao mesmo tempo, Senhor, que nos apeguemos mais e mais à Tua palavra, como a nossa vida, Deus, como a Tua revelação para nós, revelação final para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Abençoa o nosso dia,
Nos ajuda a observarmos, a te louvarmos incessantemente até o momento do culto mais tarde. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos em paz.